Filipenses, capítulo 2. Do versículo 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido Jesus, que essa palavra seja para o teu louvor, para a tua glória somente, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aí eu me derramando água aqui, estou igual criança. Muito bem. Veja só, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da humilhação do Senhor Jesus. Como assim? Ele, sendo Deus, se humilhou, se fez servo e veio a este mundo para nos salvar. Então eu quero que você tenha o entendimento nessa noite de que, como nós temos que ser parecidos com Jesus, nós também temos que nos humilhar. Você já vai entender como. Então veja só, aqui nós lemos, no versículo 8 de Filipenses 2, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós sabemos que o Senhor Jesus é superior a todos, a toda criatura, a tudo que Deus criou. O Senhor Jesus é superior a todos os homens. E para o povo judeu, o povo de Jesus, porque Jesus é judeu, então, para o povo de Jesus, os judeus, ele não tem valor, como tem para eles o Moisés. Então, o povo judeu, eles consideram Moisés como um grande profeta, e Jesus para eles não é ninguém. É claro que já tem alguns que se converteram a Jesus, já são cristãos, mas a maioria, então, a nação de Israel, ela não crê em Jesus. Ela ainda está esperando o Messias, porque eles não acreditam que Jesus, quando veio, era o Messias e é o Messias, Eles não acreditam. Então, para eles, Moisés é considerado mais importante do que Jesus. Jesus é simplesmente um homem para eles. Mas nós sabemos, como lemos aqui e como em vários outros versículos a palavra do Senhor nos afirma, que Jesus é superior. E nós já vamos ler aqui mais um versículo
que nos mostra, né, que Jesus é superior a Moisés. Mas então veja só, antes de lermos, Moisés era um homem igual a nós. Ele foi muito usado por Deus, grandemente usado por Deus, mas ele era um homem comum. E ele tinha Arão, o seu irmão, como sacerdote. Então era Moisés, o líder de Israel, e Arão, sacerdote. Ou seja, o responsável, aquele que intercedia a Deus pelo povo. Mas nós sabemos que Jesus, ele é superior a Moisés e a Arão, porque Jesus na palavra é chamado de sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote é mais que o sacerdote. Então Jesus é superior a Moisés. Vamos ler então, coloca aí, Gui, Hebreus 3:3. Diz assim: pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que de Moisés. Aqui está falando de Jesus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a todos, todo ser humano, toda a criação. Jesus é superior. Mas então aqui a palavra do Senhor, né, o apóstolo Paulo está nos falando isso, justamente porque o povo judeu não aceita, até hoje ainda, que Jesus seja o Messias que eles tanto esperam. Então aqui o apóstolo Paulo já falou isso, que Jesus é digno de maior glória, ou seja, ele é superior a Moisés, né? Então nós sabemos que Jesus é superior a Moisés. Aí tem alguns que podem dizer assim, tá, mas Moisés era homem. E quanto aos anjos? Jesus é superior aos anjos? Com certeza. Jesus é superior aos anjos, porque quem criou os anjos foi Jesus. Né? Ah, pastora, mas não foi o Pai. Mas Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um só. Então o Senhor Jesus criou os anjos. E os anjos são criaturas. Jesus é o Criador. Tá, irmãos? Eu vou citar bastante versículos aqui hoje, para que nós possamos ter base bíblica de tudo que estamos vendo. Então, Gui, coloca aí Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Jesus criou os anjos. Quando fala aqui de principados e potestades, está se referindo ao exército celestial. Então foi Jesus quem criou os anjos. Então ele é superior aos anjos. E nós temos alguns outros motivos que nos provam que Jesus realmente é superior aos anjos. Veja só, Jesus encarnou, os anjos não. Como assim? Jesus encarnou não tem nada a ver com reencarnação, né? Mas Jesus encarnou, quer dizer que ele se fez carne, ele assumiu a forma humana, ele se fez homem para poder nos salvar, para vir aqui nos salvar. Os anjos não podem encarnar, quer dizer, os anjos não podem assumir um corpo humano. Eles podem, muitas vezes, assumir a aparência humana. Como aconteceu
lá em Gênesis 18, quando eles apareceram para Abraão e falaram com Abraão e Sara. Mas eles não podem encarnar, quer dizer, se tornar carne. Eles são espíritos. Eles podem assumir temporariamente, por algum propósito de Deus, a forma humana, mas não encarnar. E Jesus encarnou. Então Jesus tem mais poder, Jesus tem todo o poder, então ele é superior aos anjos. Jesus é mais excelente que os anjos. Hebreus 1:4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, se nós lêssemos só esses versículos aqui, já daria base, bíblica para a gente saber e afirmar que Jesus é superior aos anjos, aos homens, a qualquer um. Mas, é bom nós aprendermos mais, então tem mais assunto aqui que nos prova que Jesus é mais excelente, ou seja, Jesus é superior, aos anjos. Como assim? Porque anjos são servos. Anjos são criaturas de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Tem diferença. Então Jesus é o Filho unigênito de Deus. Os anjos são criaturas. Os anjos são ministradores das bênçãos de Deus para aqueles que vão herdar a salvação. Então, Jesus é muito maior do que os anjos. Hebreus 1:5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? Então aqui está realmente afirmando que o pai, ele nunca disse para nenhum anjo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não, ele só falou isso para Jesus. Amém? Então Jesus, ele é o Filho de Deus e não servo. Ele se fez servo aqui na terra para nos ensinar a humildade e nos salvar. Mas ele é o Filho de Deus. Então continua ali, e outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo: algum dia o pai falou para algum dos anjos que eles são filhos? Não, ele só falou isso para Jesus. Então Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E os anjos são criaturas. Amém, irmãos? Outra coisa que faz Jesus ser superior aos anjos: anjos não recebem adoração, mas Jesus recebe adoração. Nós sabemos que tem um pessoal por aí que idolatra anjos, mas é errado, é pecado. Por quê? Porque anjo é criatura. Anjo não pode e não deve receber adoração. O único que deve receber adoração é Deus. E Jesus é Deus. Então, isso nos afirma em Hebreus 1:6. O livro de Hebreus fala muito, de que Jesus é superior. Diz assim: e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, todo anjo adora a Jesus. Todos os anjos adoram ao Senhor. Pastora, mas e aqueles que caíram? Esses não são mais anjos de Deus, esses são anjos caídos. E mesmo eles vão ter que adorar Jesus quando ele vier na sua glória. Até o próprio Satanás vai se dobrar e vai adorar e vai reconhecer que Jesus é o único Senhor. Amém? Os anjos
eles estão espalhados pela terra segundo as ordens de Deus, para ajudar nós, os salvos, né? Então, um anjo mandado por Deus vai em tal lugar, vai em outro, para ajudar alguém dos salvos que esteja precisando. E Jesus? Jesus está assentado à direita do Pai. Jesus, além de estar assentado à direita do Pai, ele intercede por nós. Então, os anjos, eles são enviados por Deus para nos ajudar, os salvos. Mas eles não são onipresentes, os anjos. Eles estão em um único lugar, por vez. Mas Jesus, ele está assentado nesse momento à direita de Deus, intercedendo por nós, mas ele é onipresente, quer dizer, Jesus está em todo lugar. Então ele é superior aos anjos, né? Estão entendendo, irmãos? Amém? Então Jesus está em todo lugar. E Hebreus 1, do 13 ao 14. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então veja só, anjo é criatura, são espíritos ministradores, criados por Deus e enviados por Deus para cuidar de nós. Mas o Senhor Jesus não é criatura, ele é o Criador e ele está em todo lugar. Então ele é o Senhor. Amém? Então Jesus é superior a todos, a tudo e a todos. João 3:31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então o Senhor Jesus veio do céu. Ele deixou a sua glória no céu, veio à terra para poder nos salvar, mas ele veio do céu, ele é Deus. Então ele é superior a todos. Quero que você guarde bem isso. Jesus é superior a todos. Agora eu disse no início que eu queria falar para você um pouco a respeito da humilhação, da humildade de Jesus. E até agora eu estou falando que ele é superior, né? Então como é que é isso? Se Jesus é superior, então como ele é humilde? É o que nós vamos entender agora. Então olhe só. Jesus é superior a todos, mas mesmo assim, ele foi humilde. Mesmo assim, quando ele desceu aqui, né, ele sendo superior a todos, ele sendo Deus, mas isso não impediu ele de ser uma pessoa humilde. Porque Jesus, enquanto estava aqui, ele era um homem, como eu e você, um ser humano. Ah, pastora, mas Jesus é Deus, sim, só que tem um detalhe, para ele nascer, né, através de Maria, ele deixou toda a sua glória no céu, então ele deixou a divindade no céu, ele se fez homem. Aqui ele não estava agindo como Deus, aqui ele estava sendo um homem normal. É claro que nós não vamos dizer que Jesus era igual a um ser humano, igual a nós. Desculpe, ser humano ele era. Mas eu estou dizendo assim, ele se fez homem, ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então ele se fez homem, ele estava agindo aqui na terra como homem, como ser humano, não como Deus. Ele deixou toda a glória dele no céu e veio como homem.
Amém, irmãos? Então, olha só, mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Por quê? Vamos ler aí Mateus 11, 29. Onze, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha só, Jesus era manso e humilde de coração. O que isso significa? O que isso nos ensina? Se nós somos seguidores dele, se nós somos discípulos dele, nós temos também que agir como ele. Então, se ele era humilde, nós também temos que ser. E a humildade de Jesus, mesmo sendo Deus, fez com que ele fosse aquele grande mestre que ele foi, aquele grande professor que ele foi. Ele continua sendo humilde, mas aqui na terra, então, ele agiu com essa humildade e só por isso, por ele ser humilde, por ele ser, não querer assumir o lugar de Deus, que era lugar dele, mas que ele deixou na glória para se fazer homem, só assim ele pôde ser aquele professor, aquele mestre, aquele Senhor tão maravilhoso que ele foi enquanto estava aqui. Então Jesus foi humilde, como diz ele mesmo falando ali, ó, manso, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor Jesus, ele é humilde, e ele foi humilde enquanto esteve aqui na terra. Então essa humildade fez com que o Senhor sofresse algumas situações aqui nessa terra. Mas vamos primeiro ler Filipenses 2, do 6 ao 8. Eu gosto de citar, né, irmãos, como eu já falei, bastante versículos, porque assim não tem dúvida do que estamos falando. Filipenses 2, do 6 ao 8. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Ou seja, ele era Deus, mas ele não quis ser igual a Deus, ele se fez homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja só, o Senhor Jesus, ele nos ensina isso que é muito importante, ser humilde. E as coisas que o Senhor Jesus passou aqui na terra, então a humildade dele fez com que ele precisasse passar por algumas coisas que se fosse outro não aceitaria. Como assim? A primeira coisa, então, já falei bastante. Ele aceitou se fazer homem. Ele deixou a glória dele e veio como homem para nos salvar. Então, ele deixou toda a sua glória. Imagine o céu. Todos os anjos, todas as criaturas que existem no céu, todos os seres viventes, enfim, todo o exército do céu adorava ele, como adora até hoje e sempre vai adorar. Mas Jesus estava no céu recebendo constante adoração. E mesmo assim, ele não se negou de deixar toda aquela glória, de deixar todo aquele lugar lindo, maravilhoso, e vir a essa terra cheia de pecado, cheia de desordem, cheia de ódio, né? Então Jesus aceitou se fazer homem. E isso pela humildade dele, porque se ele não fosse humilde, ele nunca aceitaria se fazer homem. Quer dizer, um Deus
deixar de ser Deus por um tempo e se fazer homem, né? Só porque ele era humilde, ele fez isso. Outra coisa, que através da humildade dele ele passou. Ele nasceu em uma estrebaria. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascer num lugar onde tinha animais, onde tinha cheiro de animais, né? Fezes, urina de animal, uma estrebaria, um lugar para os animais. E isso é claro que, falando teologicamente, né, tem um símbolo aqui, por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual é o lugar onde um cordeirinho nasce? É na estrebaria. Então Jesus aceitou isso, mas veja só, ele sendo Deus aceitou nascer no meio dos animais, pela sua humildade. E nós muitas vezes que somos simples pecadores, né? Claro que com aquela diferença que eu já falei para você, hoje nós não somos pecadores que vivem na prática do pecado, mas somos justos lutando contra o pecado. Mas mesmo assim, tem gente hoje que capaz que eu vou fazer meu filho nascer numa estrebaria, e a gente nem quer isso, né? Por regra de saúde, de higiene e tudo mais. Mas Jesus, sendo Deus, aceitou. Então a humilhação dele, a humildade dele, fez com que ele passasse por isso. Então Jesus nasceu em uma estrebaria. Outra coisa, Jesus depois, quando criança, adolescente e jovem, Jesus viveu na cidade de Nazaré, que era considerada uma cidade desprezível, que não tinha valor algum. Então Jesus cresceu em Nazaré. Quer ver? Vamos ler João 11:46. Nazaré era uma cidade, irmãos, que não era considerada uma cidade boa, uma cidade que dela pudesse surgir alguma coisa boa. Então vamos ver ali o que diz João 1:46. É João, Gui. João 1:46. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, quando eles conheceram Jesus, né, Filipe falou para Natanael: olha, encontrei o Mestre, encontrei o Messias, e ele veio de Nazaré. E aí Natanael disse: mas pode ter coisa boa vinda de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade considerada sem valor. Então Jesus aceitou, olha só, ele se fez homem, nasceu numa estrebaria, viveu numa cidade que era considerada um nada, né, em Israel, mas ele é Deus. E nós muitas vezes, né, sendo simples homens, queremos estar com o nariz empinado. E ainda tem mais. Depois que Jesus começou o seu ministério, então ele conviveu com homens simples. Ele conviveu com os discípulos. Os discípulos eram pescadores. Pescadores, homens que não tinham nenhuma instrução, nunca tinham estudado. Eram homens simples. Homens que para o mundo não tinham valor algum. Mas Jesus conviveu com eles. Jesus estava perto deles. Então Jesus não veio no seu ministério para ir lá para o meio dos reis, para ficar lá perto de Herodes. Não. Jesus veio e ficou com os humildes, com os simples.
Então nós temos que aprender isso com Jesus. Temos que ser pessoas simples. De que adianta uma pessoa querer ser o tal e quando morrer apodrece igual a qualquer um? Não é verdade? Então Jesus era simples, irmãos. Jesus era uma pessoa simples. Como assim simples? Ele conversava com todos, ele sorria, ele brincava. Ter uma vida simples. Hoje as pessoas buscam tanta fama, tanto sucesso, tanta glória do mundo. Mas para quê? A vida simples é a melhor, não é? É claro que todo mundo quer ter a sua casa boa, seu carro bom, mas isso não quer dizer que a pessoa não seja humilde, não seja simples. Olha só, simplicidade não tem nada a ver com riqueza ou com pobreza. Simplicidade, já falei aqui muitas outras vezes, ser uma pessoa humilde. A pessoa pode ter muito dinheiro e ser humilde. Ou a pessoa pode ser muito pobre e não ter nada de humildade. Ser soberbo, ser orgulhoso, se achar melhor que os outros. Então não quer dizer isso, não tem nada a ver com posses, com bens. Mas, ou com a ausência dela, né? Não, mas ser simples. Irmãos, vamos concordar que a vida simples é melhor do que qualquer outra. Porque coisa melhor do que você ter lá a tua simplicidade de conversar, de estar em família, a tua simplicidade. Olha só, eu sei que todo mundo gosta de andar bem arrumado e eu também gosto. Mas vamos dizer o seguinte, tem coisa melhor do que você chegar em casa, colocar a tua roupinha bem velha, que você gosta, ficar em casa, com teu chinelinho confortável, com a tua pantufa, que já está bem velhinha. É simplicidade. De que adianta ter tanto e não ter a presença de Deus? Então a simplicidade, sabe? Eu poderia citar outras coisas aqui, como Jesus fazia as refeições com os discípulos. Não era nada em restaurante chique. Se pode ir no restaurante, aproveite, vá, não é pecado. Aproveite. Mas o que eu estou dizendo é, que coisa boa você está na tua casa, poder raspar tua panelinha de cascão de arroz lá com feijãozinho. É ou não é? Será que é só eu que penso isso? Não, né? Eu gosto. E faço seguido. Deixo meio que queimar o arroz na panela para daí botar o caldinho de feijão e raspar, comer na própria panela. Isso é simplicidade, irmãos. Não é bom? É bom. A simplicidade faz a gente aprender a viver. Quantos que só comem caviar, lagosta, sei lá, gosta e pode comer, coma. Não estou falando que é errado, que é pecado. Mas ter que viver sempre engomadinho porque os outros estão olhando, não vale a pena. Chega em casa, bote teu pijaminha velho e vá dormir bem confortável. Isso é simplicidade e Jesus era assim. Eu não estou dizendo que Jesus botava pijama rasgado, tá? Nem tinha naquela época, não é isso. Mas eu estou dizendo que Jesus era simples. E a humildade vem da simplicidade. Se você chegar lá em casa às vezes sem avisar, você não vai me conhecer. Você vai dizer, essa aí é a pastora que vai, às vezes, tão arrumada no culto. Eu estou em casa. E eu sei que vocês também fazem isso. É ou não é? Simplicidade. É muito bom. E Jesus era simples, Jesus brincava com os discípulos, Jesus sorria com os discípulos. Jesus fazia as refeições deles,
todos juntos. Isso é muito bom. Por quê? Porque ele era humilde. Ele era humilde, ele não estava lá no palácio de Herodes, no meio de tanta pompa, de tanta riqueza. Não. Ele estava com os pescadores, que não tinham estudo nenhum. Mas estudar é bom, tá? Não estou dizendo para você não estudar. Estudar é bom. Só estou dizendo que muitos estudam tanto que ficam snobs, né? E a verdadeira sabedoria é aquele que estuda e se torna simples. Porque vê que as coisas do mundo não têm valor nenhum. Então veja só. Jesus convivia com homens simples. Jesus, quando morreu, morreu nu e numa cruz. Alguns poderiam dizer como disseram para ele: mas que rei é esse? Se tu é rei, se tu é o filho de Deus, desce da cruz e nos salve também. Os ladrões, né, da cruz falaram isso. Os que estavam sendo crucificados com o Senhor. Um deles se arrependeu, o outro não. Então Jesus morreu nu. Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas morreu nu, envergonhado numa cruz, que era o pior tipo de morte da época. Era só para criminoso, bandido, ladrão. Quem não prestava era crucificado. E Jesus, na sua humildade, aceitou ser crucificado para poder nos salvar. Humildade. Amém? Outra coisa, depois que ele morreu na cruz, ele foi sepultado num túmulo emprestado. Jesus não teve os 3 dias que ele ficou morto, ele não teve nem o próprio túmulo. O túmulo que ele foi colocado era emprestado. José de Arimateia colocou o corpo de Jesus no túmulo dele, da família dele. Então era emprestado. Hoje em dia, o que é que adianta? Morre lá uma pessoa, faz uma pompa, né? Uma celebração enorme. Coloca num, sei lá, tanto exagero que existe, né? Vamos dizer, eu não lembro o nome agora, nas casinhas lá do cemitério, para alguns famosos, né? De que adianta? Está apodrecendo igual qualquer outro. E Jesus, sendo o rei, o senhor de toda a terra, o corpo dele foi colocado num túmulo emprestado. Humildade. Mas o que aconteceu? Ele ressuscitou no 3º dia. Ele está vivo. Ele não ficou no túmulo, mas foi colocado num túmulo emprestado. Então, se Jesus, sendo Deus, passou por tudo isso, o que somos nós para querer ser melhor uns que os outros? Ah, mas eu tenho mais que fulano de tal, eu sou mais rico. E quando morrer, vai levar a riqueza? Não vai, não. Então, de que adianta isso? Mas, né, tem um detalhe. A mesma humildade que fez Jesus descer até o mundo dos mortos, essa mesma humildade, essa mesma humilhação, fez ele subir até as mais altas alturas do céu. Por quê? Nós já lemos aqui o versículo, mas vamos ler de novo. Que Deus o exaltou por ele ser humilde. Filipenses 2, do 9 ao 11. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Filipenses 2, 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Por que isso? Porque ele se humilhou,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa humildade de Jesus, que fez com que ele fosse tão maltratado por alguns aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, fez com que Deus lhe desse um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Não existe nome que tenha mais poder ou mais autoridade que o nome de Jesus. Então o nome de Jesus é poderoso e ele recebeu isso pela sua humildade. E olha só, diante do nome de Jesus, quer dizer, diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar. No céu, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Quem está no céu, os anjos, arcanjos, querubins, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. O próprio Satanás vai se dobrar e vai ter que dizer: Jesus é o Senhor. Então, não existe outro com mais autoridade que Jesus. Mas ele, com toda a autoridade, é humilde. E Jesus nos convida então a sermos humildes também. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que ser humildes. É a mesma coisa, irmãos, que tem um ditado do mundo, não sei se eu vou lembrar bem agora, mas não estou aqui defendendo espancamento de criança, tá? Mas um tapinha, a Bíblia diz que pode dar para educar. Então, se você não surrar teu filho hoje, amanhã ele vai apanhar da polícia. Não é isso? Então é a mesma coisa aqui. A mesma coisa que nós aprendemos com Jesus. Nós temos que ser humildes hoje. Nós temos que ser iguais a Jesus. Porque senão nós vamos aprender com as atitudes dos homens. O que é isso? Aquela pessoa que não é humilde, porque aprende com Jesus, vai passar por humilhação e vai ter que aprender a ser humilde na marra com a atitude daqueles que são mais que ele, que se consideram mais que ele. Ficou entendido isso? Então vamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Ser humildes. Não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais diante do Senhor. Nós somos iguais. Não existe um melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui em cima e porque você está aí sentado. Não. Diante de Deus nós somos todos iguais. Então, vamos aprender com Jesus. Agora, veja só, Jesus nos ensina a ser superiores e ao mesmo tempo ser humildes. Como assim? Humildade não é debilidade. Humildade não é ser coitadinho. E superioridade não é ditatorialismo. Então, ser humilde, mas ser superior. Como assim, pastora? Jesus nos ensina que nós temos que ser humildes, mas que por nós sermos humildes, nós somos superiores àqueles que são soberbos. Então a soberba leva à ruína. Aquela pessoa que é soberba, que é arrogante, que é orgulhosa, a Bíblia nos fala que Deus abomina o soberbo. Que a ruína precede a soberba. Desculpe, a soberba precede a ruína. Troquei. Por quê? Aquela pessoa que é soberbo vai ser destruído, porque Deus não suporta a soberba. Então Ele quer que nós sejamos humildes. E essa humildade vai nos trazer superioridade. Não que nós sejamos melhor, já falei. Mas nós sendo humildes, nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos superiores ao mundo, ao pecado, às trevas. Então nós sendo filhos de Deus, nós somos superiores, porque temos o Rei dos Reis em nós. Amém? Então é isso, ó.
Humildade não é ser coitadinho. Ah, porque eu sou coitadinho, tenham dó de mim. Não. Humildade é ser submisso a Deus, é obedecer a Deus. Ser humilde é entender que Deus detesta a soberba. Ser humilde é fazer aquilo que Deus quer que façamos pelo nosso próximo e por Deus. E se o próprio Jesus a si mesmo se humilhou, nós também temos que nos humilhar. Agora tem uma compreensão muito errada das pessoas, quando Jesus disse assim: aqueles que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. As pessoas acham assim: porque tal fulano lá veio e me disse um monte de desaforo, me humilhou, então Deus vai me exaltar. Não foi isso que Jesus quis dizer. Se você aguentar isso pelo nome de Jesus, é claro que você vai ter a recompensa. Você vai ser exaltado por Deus. Mas o que Jesus quis dizer é: aquele que se humilhar será exaltado. Não aquele que for humilhado por outro, mas aquele que se humilhar. Então, se eu me humilho, eu vou ser exaltada por Deus. Se você se humilha, você vai ser exaltado por Deus. Jesus aqui não estava dizendo que quando os outros nos humilham, nós vamos ser exaltados. É claro que Deus vai nos dar uma recompensa por isso, mas não é isso. Ele estava dizendo que nós temos que nos humilhar. Então é diferente de você receber humilhação de alguém. Não é alguém chegar e te humilhar e dizer um monte de desaforo para você. Você ser humilhado é você, ser humilde, desculpe, é você se humilhar, você mesmo. Você mesmo, ficou entendido isso? Não é você ser humilhado pelos outros, mas é você se humilhar. Por quê? Porque Jesus a si mesmo se humilhou. Ele sendo Deus, ele passou por todas as coisas que ele passou aqui, para mostrar humildade para nós. Porque ele era humilde. Ele não fez isso apenas para dizer: vocês façam isso porque eu sou tal. Não, ele é assim, ele ainda é assim, ele sempre será. Então ele é humilde. Então, vou repetir de novo: os humilhados serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados, né? É isso. Mas não foi o que Jesus quis dizer no sentido de: se alguém te humilhar, Deus vai te exaltar. Não é isso. É: se você se humilhar, Deus vai te exaltar. E como que nós nos humilhamos? Fazendo a vontade de Deus para o nosso próximo e para Deus. Vou dar um exemplo bem simples aqui, do nosso dia a dia aqui da igreja. Um exemplo bem simples que você vai entender. Vamos dizer que está precisando limpar o banheiro da igreja. O pior lugar para limpar, né? Pelo que eu imagino, quando está bem feio. E às vezes fica aqui na igreja. Né? Algumas pessoas vão ali, não dão uma descarga e assim vai. Então, alguns podem dizer assim: o pastor me mandou limpar o banheiro. E isso é uma humilhação. Não, não é humilhação. E se você se humilha, entenda o exemplo que eu estou dando. Se você mesmo se humilha, você vai sem ninguém mandar, vai lá e limpa. Você está se humilhando. Ficou entendido isso? Pastora, você fala isso porque você nunca precisou limpar o banheiro, os diáconos limpam. Não, meus amados, eu faço isso de vez em quando sem ninguém ver. O que tem de mal? Então é só um exemplo para você entender. Nós temos que nos humilhar, porque aí tem aquele que diz assim: eu fazer isso? Olhe minha posição, olhe meu lugar, o que estão pensando comigo? Está se exaltando, não vai ter recompensa nenhuma e não tem humildade.
Eu usei o exemplo do banheiro, irmãos, mas em qualquer área da vida, quando a pessoa empina o nariz e diz: quem tu pensa que eu sou para me mandar fazer tal coisa? Né? É soberba. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos submissos a Ele, fazendo o bem para o nosso próximo e para Deus, para Ele mesmo. O exemplo do banheiro foi só um exemplo, mas pense numa outra coisa qualquer, onde a pessoa vai dizer: não, isso não é coisa que eu faço. No emprego, no trabalho, né, às vezes o patrão manda, ó, vá lá fazer. Não, eu não sou pago para isso. Eu não sou pago para isso. Se você é humilde, você vai sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. Porque se você é cristão, você tem que ser igual a Cristo. E Ele foi humilde. Então nós temos que ser também. Ficou entendido esse versículo, esse exemplo? Desculpe. É só um exemplo comum. Então nós temos que nos humilhar. Fazer aquilo que outros iriam dizer: não, olha minha posição, o que é que vão pensar de mim? Quem faz isso nunca vai ter recompensa de Deus. E nunca vai ser exaltado. Então se você se humilha, não que os outros te humilhem, mas se você se humilha, você está sendo igual a Cristo. E aí então eu digo: como é que nós estamos agindo, irmãos? Como você age? Você está agindo com humildade ou com soberba? Na tua casa, na tua família, com os teus vizinhos, com as pessoas que convivem com você. Como está sendo as tuas atitudes no teu trabalho? Como é que está sendo a tua atitude? Você só faz aquilo que você é pago para fazer ou você vai além? Se você vai além, você está sendo cristão. Se não, não. Ah, pastora, você está dizendo que eu tenho que andar me rastejando? Não, não é isso. Mas se você quer ser superior diante de Deus, e esse superior no sentido de ser recompensado, você precisa se humilhar. Jesus, sendo Deus, se humilhou, por que nós não vamos nos humilhar? Né? Como já lemos ali em Filipenses 2, Jesus se humilhou. Vamos ver no versículo aqui. Tiago 4, 6. Todavia dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ah, pastora, mas é muito difícil se humilhar. É muito difícil. Não foi difícil para Jesus morrer na cruz? Foi, né? E olha só, Deus dá graça para o que se humilha, não para o soberbo. O soberbo tem tempo limitado nessa terra. O soberbo tem o seu tempo contadinho, porque diante de Deus um dia ele vai prestar contas. E aquele que se humilha vai receber graça, quer dizer, Deus vai conceder favor imerecido, que é o que significa a palavra graça. É favor de Deus, é favor imerecido. O último versículo dessa mensagem, Provérbios 16, 18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Então não seja uma pessoa soberba, altiva, orgulhosa, e, em outras palavras, resumindo tudo isso, nojenta, né? Porque tem gente que a gente olha assim e diz: mas que pessoa nojenta! Tem ou não tem? Tem, né?
Tem. Nós não podemos ser assim. Vamos ser exemplos de cristão. Se Jesus, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi humilde e deu esse exemplo de humildade, lavou os pés dos discípulos, sendo que o costume na época era que os empregados da casa lavassem os pés dos visitantes, mas Jesus lavou os pés dos discípulos. Humildade. Não estou dizendo para você sair lavando o pé de todo mundo aí. Não é isso. Lavando o teu já está bom. Mas, se for preciso, lave. Que você vai ter recompensa de Deus. Ficou entendida essa palavra? Jesus é Deus e se humilhou. Nós somos pecadores e alguns querem ser soberbos. Vamos ser humildes diante do Senhor. E lembre do que eu falei ali. Jesus era uma pessoa simples. Seja simples também. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?